no primeiro dia da criação, tá? Ele disse que haja luz, e nós vemos que passou a existir a luz, só um instantinho, tá? E passou a existir luz, tá? E ele viu que era bom, só que aconteceu uma coisa interessante. No segundo dia, tá? No segundo dia, não foi falado que era bom, tá? Então, dos 6 dias da criação, tá? De todos os dias da criação, a única vez que não diz que foi bom foi exatamente no segundo dia. Por isso que em Israel nós temos um hábito. As escolas israelitas, judaicas, elas não abrem na segunda-feira, as aulas começam na terça. Tudo que nós israelitas vamos começar a fazer, a gente prefere começar na terça-feira, tá? É uma tradição boa, não é um mandamento, mas é uma tradição boa, tá? Porque no segundo dia da criação não foi falado nenhuma vez que foi bom, não apareceu a expressão kitov. Mas no terceiro dia, para compensar isso, aparece 2 vezes a expressão kitov, tá? Então foi falado 2 vezes que era bom, tá? Então, ou seja, quando o Criador ele faz o domo, o raquia, sobre a terra, o que nas Bíblias é traduzido como firmamento, expansão, a palavra hebraica é raquia. Ele estabeleceu o domo, ou seja, uma superfície sólida, tá? Tanto que o próprio historiador Flávio Josefo, ele deixa isso bem claro, tá? Naquele livro que ele escreveu, tá? Se eu não me engano, os Hebreus, né? Então, o próprio Flávio Josefo, ele escreve com as palavras dele, esse relato da criação, então ele deixa bem claro que é algo sólido, bem rígido, como nós vemos em diversas passagens das Escrituras, tá? Então, nós não vamos entrar nisso hoje, senão a gente não sai hoje desse assunto, tá? Mas para os irmãos e para as irmãs, eu acho que a maioria já sabe disso, tá? A gente já vai entrar e já vai sair. O planeta Terra, tá? E o que eles chamam de universo não é do jeito que a dona NASA apresentou para nós, tá? Apresentou para a humanidade, tá bom? Então nós vemos que, vamos dizer assim, de acordo com as Escrituras, é totalmente diferente, tá? Então nós temos certeza absoluta de que existe um domo sobre as nossas cabeças. Em cima desse domo existem águas, por isso que a palavra céus é shamayim, água é maim em hebraico. Céus é shamayim, ou seja, águas de lá, o barulho das águas, tá? Por isso que a gente olha para o céu e qual é a cor dele? É azul. Aí eles dizem que é porque está refletindo as águas do oceano aqui embaixo. Mas você pode estar no meio do deserto do Saara, que é aquela cor meio amarelada, e você vai olhar para o céu e você vai ver ele azul de todo jeito, qualquer lugar do mundo. Por quê? O que nós estamos enxergando são as águas lá de cima, shamayim, águas de lá. É tão óbvio no hebraico, tá? Tão somente em ler uma palavra no hebraico, ou seja, por isso que os céus são azuis, porque o domo é transparente, é rígido, é impenetrável, tá? É intransponível, tá? Só que ele é transparente e em cima nós enxergamos as águas, tá? Que são os céus, tá? As águas de cima. E vai ter gente dizendo que a água é transparente, mas teve um grupo de cientistas que descobriu que a água tem uma tendência a ser azulada. Ah, legal essa informação do Daniel. Quer dizer, até os cientistas descobriram que ela vai ter... Apesar de transparente, ela tem uma tendência a refletir o azul. A refletir o azul. Aí, olha que coisa maravilhosa. Então, não é à toa que a Ruá ordenou que usássemos o fio azul, né, em nosso tzitzit, tá? Ou seja, para lembrar dos céus, das águas de lá, do Mashiach, tá? Sabemos que existe o domo sobre as nossas cabeças, tá? Que ele é rígido. Sabemos que é impossível, vamos dizer assim, essas coisas que a NASA fala de galáxias, de bilhões de galáxias, disso e aquilo. Não. A Escritura fala que no princípio criou Elohim os céus e a terra, tá? Então o que acontece? Existem os céus e a terra, é o que a Torá fala. Sabemos que o sol e a lua foram criados no 4º dia, tá? Eles são subservientes da terra, eles é que giram ao redor da terra, tá bom? Então nós vemos isso no livro de Yahushua, Josué capítulo 10, que Josué ele deu uma ordem para o sol e para a lua, tá? Então nós vemos isso. O Salmo 19, Terrilim 19, fala que o sol ele se apressa a correr como um herói, tá? É a sua trajetória, tá bom? Então nós vemos isso. Diversos trechos nas Escrituras nós vemos que o Sol é infinitamente menor do que a Terra, tá? O Sol não é 1 milhão de vezes maior do que a Terra. A Lua não é só 48 vezes menor do que a Terra. Então eles colocam como o Sol sendo 1 milhão de vezes maior do que a Terra e a Lua 48, cerca de 48 a 50 vezes menor do que a Terra. Então
Na verdade, o Sol é menor do que a Terra, a Lua é menor do que a Terra, e ambos são do mesmo tamanho, porque até a tradição de Israel diz que, a tradição não, isso que eu vou falar é literal, que o Criador ele fez os dois grandes luzeiros, tá? Então isso é literal, tá? Vamos abrir em Gênesis, vamos lá, capítulo 1, tá? Bereshit capítulo 1, versículo 14, olha que coisa interessante, diz assim: e disse Elohim, 1,14, haja luminares no firmamento dos céus, no domo dos céus, para fazerem separação, corte entre o dia e a noite, sejam eles para sinais e para estações e para dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento dos céus para alumiar a terra. E assim foi. Elohim, pois, fez os dois grandes luminares. Espera aí, a NASA diz que o Sol é 1 milhão de vezes maior que a Terra, e a Terra é 48 vezes maior do que a Lua. Espera aí, vamos arredondar. Então o Sol seria 50 milhões de vezes maior do que a Lua, arredondando. Só que aqui está dizendo que os dois são grandes, o Sol e a Lua. Como que um que é 50 milhões de vezes menor do que o outro vai ser chamado de grande? Então a gente tem que rever esses conceitos da NASA, tá? Os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Fez também as corravinhas, as estrelas. E Elohim os colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Elohim que isso era bom, e foi à tarde e amanhã o dia 4. Ou seja, a tradição em Israel, os nossos sábios dizem, baseado em um trecho de Isaías e Yeshayahu, que em Isaías, daqui a pouco eu vou dizer o versículo, tá? Os nossos sábios dizem que, assim como nós olhamos para o Sol e para a Lua e a gente percebe que, como por encanto os dois são do mesmo tamanho, né? Que é uma coisa estranha, que a gente olha para o Sol e para a Lua, eles são do mesmo tamanho, independente do que a NASA fala, eles são do mesmo tamanho, tá? A gente percebe isso. E o que acontece? O Sol ele tem um esplendor muito maior do que a Lua, então a tradição, isso agora é a tradição que diz, que eles foram criados iguais, tá? Isso é a tradição, isso não tem na Bíblia, tá? Nossos irmãos da casa de Judá falam isso. E a Lua teria se queixado, falado para o Criador, não é justo que eu e o Sol sejamos iguais, um de nós tem que ser maior. E o Criador teria dito, então já que você falou isso, eu vou te ouvir, tá? Que a sua luz seja diminuída, tá? E a luz da Lua foi diminuída. No entanto, ela ficou do mesmo tamanho do Sol, como a gente percebe quando olha tanto de dia como de noite, tá? E a Lua se queixou, poxa, nunca o meu brilho vai ser restaurado? E aí é o trecho que aparece em Isaías, tá? Em Yeshayahu, capítulo 30, tá? Naqueles dias, ou seja, no milênio, nos dias de Mashiach, a luz da Lua será como a do Sol. Aí a Lua ficou toda contente, minha luz vai voltar a ser de novo igual a do Sol. Aí o Criador, calma que eu ainda não acabei. E a luz do Sol será como a de 7 sóis, ou seja, no milênio, o brilho da Lua vai ser igual a do Sol agora, que nós vemos nos céus, tá? Porém, o do Sol será aumentado 7 vezes. Então, só para a gente imaginar. É o brilho. É o brilho, não é o calor, tá? As safras de agricultura vão quebrar recordes, tá? Não vai ser calor isso é brilho. Então, assim, a gente vai poder ficar dentro de casa sem essas lâmpadas elétricas, tá bom? Como está agora de dia, que a gente às vezes não precisa nem acender a luz, de noite vai ficar assim, de dia vai ficar 7 vezes mais iluminado, tá? Isso no reino milenar. Então vamos prosseguir. Agora, com relação a essas coisas, tá? Só antes de concluir esse assunto aqui que eu estou falando. Aqui. O Birata perguntou qual é o versículo de Isaías que você falou. É Isaías capítulo 30, deixa eu só ver aqui, tá? Só um instantinho. Isaías capítulo 30, Yeshayahu, só um instantinho. Então é interessante esse texto de Isaías, que diz que naquele dia a luz da lua será como... Deixa eu ver aqui. Achei. É Isaías 30, 26, tá? Yeshayahu 30, 26, tá? Então, tá? Pode anotar aí, tá bom, Biratã? Yeshayahu, Isaías 30, versículo 26, tá? Então, só lembrar uma coisa, tá? A Parashá que nós temos que falar esse assunto é essa. Não tem como nós estudarmos a Parashá Bereshit e deixarmos de falar isso. Nós que somos Netzarim, temos como bandeira, qual a bandeira que a gente tem que já dá trabalho a beça para a gente levantar? É a bandeira da Torá. Nós dizemos que isso, então essa é uma palavra que eu quero trazer para cada irmão, cada irmã. É uma palavra que eu trago aqui para mim, aqui na nossa casa. A gente sempre tem isso em mente, tá bom? Então,
esse formato de que a NASA apresenta, que a gente vê que está totalmente diferente do que a Escritura mostra, do que a Torá mostra, tá? A NASA coloca isso como uma verdade absoluta, enfia pela goela das pessoas, tem que ter mais emuná, tem que ter mais fé, né, na NASA, muitas vezes, do que a pessoa tem nas Escrituras. Então, esse modelo que a NASA apresenta, embora nós não concordemos, mas uma coisa a gente precisa deixar claro, a nossa bandeira é a Torá, ou seja, já dá um trabalho muito grande nós convencermos as pessoas, explicarmos que a Torá, com os 613 mandamentos, nunca foram abolidos. A gente faz isso assim, a gente sua muito para conseguir explicar para as pessoas isso. Tá? E isso com relação à casa de Efraim, as pessoas que ainda estão inseridas dentro do cristianismo. Então nós oramos para que Efraim, o cristianismo, venha entender que a Torá não foi abolida, que o Messias é um judeu, é um israelita, que veio cumprir a Torá, expandir a Torá. E nós temos trabalho também, o nosso segundo trabalho, que a gente faz isso também, a gente sua muito, para que os nossos irmãos da casa de Judá venham entender que Yahushua é o Messias, tá bom? Para que eles venham ser salvos, tá? Nós fazemos isso assim, para trabalhar em prol das duas casas, Judá e Efraim, das 12 tribos, então isso já dá muito trabalho para a gente. Então, numa paraxá igual hoje, Bereshit, nós temos que falar desses assuntos aqui que a gente está falando, esses assuntos, mas um lembrete para cada irmão e para cada irmã. Nunca devemos colocar isso como bandeira. É o que o Juliano falou aqui. Ele falou isso aí, o Juliano? Ele falou, um fato é, não devemos ser terraplanistas, mas sim israelitas kadoshim. Mas é plana, sim. Isso aí. Oi. Lê de novo, muito bom. Ele botou, um fato é, não devemos ser terraplanistas, mas israelitas kadoshim. Mas aí ele botou na opinião dele, mas é plana, simples. É igual as pessoas que param só no nome do Criador. Isso, então olha só. É importante, é importantíssimo, mas parar só nisso, ficar só nisso é errado. É errado, então... Nessa discussão, é plano, não é plano? Isso, então o que a gente percebe... Juliano, perfeito seu comentário, espetacular, tá? Assina embaixo, perfeito. Então olha só, nós somos israelitas kadoshim, separados, consagrados, santificados ao Criador. Então já dá trabalho explicar a Torá, explicar o Messias, que tem as 12 tribos, as duas casas. Então, um assunto igual hoje, nós estamos comentando. Mas como o Juliano falou e como o Davi também falou, o Juliano falou, nós podemos crer que a Terra é plana, tá? Tudo nos leva a crer, de acordo com as tradições de povos milenares, antes de existir a NASA, quase 100% dos povos batiam nessa tecla de que é plana, de que o Sol e a Lua são infinitamente menores, que orbitam aqui, as estrelas também. O Mashiach disse que as estrelas vão cair dos céus. Se fosse como a NASA fala, que uma delas é não sei quantos milhões de vezes maior do que a Terra, como é que seria isso? Uma só já chegar perto já destruiria. Mas assim, só para a gente entender. E as escrituras, né? Então, isso que o Juliano falou foi legal. Ou seja, a emuná que nós temos, que sempre a gente vai falar isso, de Romanos 14, que é um tratado que o apóstolo Paulo fez, Shaul Hachalia, a emuná que temos, devemos guardar em nós mesmos. Hoje não tem como pularmos esse assunto. Eu nunca comentei esse assunto com os irmãos. Eu creio, tá? No que a Torá fala. Eu não aceito esse modelo que a NASA apresenta, tá bom? Eu creio que a Terra é plana. Eu creio no modelo que a Torá apresenta, tá bom? Que a Terra é estática. Diversos textos falam. Yahuwá fez a Terra de forma que ela não pode se mover. Ela é inabalável. Tem em Salmos, tem em Samuel, tem diversos textos. Mas o que acontece? Nós podemos crer nisso, mas não devemos levantar isso como bandeira. Devemos seguir a verdade em Ahavá, como disse Paulo, a emet em Ahavá, verdade em amor. Ou seja, quando for mencionado isso de uma maneira discreta, a gente fala, como estamos falando agora, tá? E respeitando, a pessoa fala assim, mas eu não creio que a Terra é plana, eu creio que o Sol é 1 milhão de vezes maior do que a Terra, e que a Lua é isso, que é aquilo, que o homem foi na Lua, seja lá o que for. Gente, alguém vai perder a salvação? Alguém vai perder a salvação por causa disso? Então, ficar entrando em confusão, discórdia, coisas por causa disso. Né? Isso, aí já começa as divergências. Então, tá, nós temos a obrigação de falar nisso, nessa paraxá. Eu não tinha, pesa sobre nós esse mandamento, precisamos explicar o modelo, tá, dos céus e da terra de acordo com a Torá. Mas, como o Juliano falou, não levantar isso como bandeira, foi perfeito, tá? Somos israelitas, kedoshim. Como o Davi também, meu filho mais velho, falou, pessoas que descobrem o nome. O nome do Criador é esse. Aí fica a bandeira, é o grupo do nome.
Eles não querem saber de guardar a Torá, de guardar mandamento. São pessoas que vivem uma vida de qualquer jeito e só porque descobriu o nome, acha que só porque descobriu o nome do Criador vai mudar tudo, né? Como se fosse um passe de mágica, tá? Então, além de conhecer o nome do Criador, tem que conhecer a Torá, tem que conhecer o dono do nome, o caráter dele, tá bom? Então, a gente está comentando isso, mas sempre essa advertência para os irmãos e para as irmãs. Evita, Paulo, Shaul Hachalia fala para Tito, ele fala, e tu, ó homem de Elohim, foge de contendas, foge, ó, mete o pé de contendas, foge de debate, de questões duvidosas. Então, essas coisas servem mais para perverter os ouvidos daqueles que estão ouvindo do que para edificar e emunar. Então, essas coisas a gente tem que ter dentro de nós. Tudo aquilo, poxa, eu vou falar alguma coisa, isso vai trazer, vamos dizer assim, isso vai trazer uma união, uma unidade, ou isso de repente vai espalhar mais do que vai unir. Então, muitas vezes, por exemplo, em Provérbios, Salomão, ele nos alerta muito sobre o momento certo de falarmos as coisas, o momento certo de não falarmos, tá? Então, em Provérbios, a gente vê que diversas vezes Salomão ele vai falar que é importante falar o que é o certo na hora certa, mas também é importante, às vezes, a gente nos calar, esperar o momento certo de falar. Mashiach Yahushua disse para os apóstolos, olha, perto da sua morte, ele disse assim, eu tenho ainda muitas coisas que vos falar, porém, vocês ainda não podem suportar. Quem falou isso foi nada mais, nada menos do que Yahuwah, Yahushua HaMashiach. Foi ele que disse isso, ou seja, então a gente tem que até saber quando que a pessoa está preparada ou não para ouvir aquilo, tá? Lembrando que isso não é um assunto que influencia em salvação, ninguém vai perder a salvação porque acredita na NASA, tá bom? O máximo que vai acontecer é que ela vai deixar de ter uma emuná mais completa em todas as coisas da Torá, vamos dizer assim, mas ainda assim precisa ser respeitada a maneira da pessoa pensar, tá? Isso não divide o povo de Israel, como eu sempre vou falar. Ah, o Shabat começa sexta-feira de noite. A outro pensa, começa sábado de manhã. Beleza. Eu penso que começa sábado de manhã. A pessoa me dá Shabat Shalom sexta-feira de noite. O que eu faço? Shabat Shalom. Eu boto Shabat Shalom, entendeu? É diferente de uma discussão se Yahushua é o Messias ou não. Isso, como o Daniel falou, é diferente. Não tem o mesmo peso. Não tem o mesmo peso. Se uma pessoa fala assim, não, Yahushua não é o Messias. Opa, aí já não dá para caminhar junto. Peraí. Aí já não tem como. Ou então a pessoa fala assim, eu acredito que Yahushua é o Messias, mas eu não acredito que ele é Yahuwah. Opa, peraí. Não dá para caminhar. Porque no aramaico a gente se surpreende. A peshita aramaica, tá? Que a gente tem aqui direto os textos no hebraico e no aramaico, que a gente tem aqui na peshita, a gente surpreende. Tá lá em Yohanan, todas as vezes que o Mashiach fala eu sou em português, tá? Eu sou nas Bíblias em português, no aramaico é enaná, tá? O que é enaná? É um termo aramaico que significa o que foi falado para Moisés na sarça. Erie, asher, erie. Eu escrevi aqui isso daqui. Escreveu aí? Um tempo atrás. Escreveu? Então tá ótimo. Umas semanas atrás, né? Não, agora? Hoje mesmo. Só então já pegou, já. Tinha uma pergunta aqui. Então já encaixou, tá? Então o que o Criador, o que o Mashiach falou na sarça para Moshe, que é traduzido como eu sou, que na verdade é eu serei o que serei, Erie, Asher, Erie, que no palio hebraico é Arraiá, Achar, Arraiá, onde ele estabelece que o nome dele é Yahuwah, para todo sempre. Essa expressão Erie, Asher, Erie, em hebraico, quando aparece no aramaico é Enaná. Todas as vezes que o Mashiach fala eu sou, tá? Em João, em Yohanan, lembra que os guardas vieram prender ele lá em João, em Yohanan? És tu, não sei o que é Yahushua, aí ele fala Enaná. Bum! O texto diz que eles caíram, tomaram um tombo, eles caíram, só do Mashiach falar Enaná. Enaná significa Erie, Asher, Erie, tá? É a forma aramaica de falar Erie, Asher, Erie, que é no hebraico. Ou seja, então nós vemos que o Mashiach, ele fala isso. Quando em João tem uma situação que o Mashiach fala assim, se vocês não acreditarem que eu sou o que sou, eu serei o que serei, ele fala assim, se vós não acreditardes que Enaná, vocês perecerão em vossos pecados. Uau, a gente toma um susto com isso. Espera aí, mas eu conheço gente que crê que Yahushua é o Messias, ele fala que Yahushua é o Messias, mas se ele não crê que Yahushua é Yahuwah, não sou eu que estou falando, o Mashiach falou, se vocês não acreditarem que eu sou Yahuwah, que eu sou Erie, Asher, Erie,
tá? Arraiá, achar, arraiá, que aparece o bigrama aí, Iá, 2 vezes no arraiá, achar, arraiá, tá? Se vocês não acreditarem que eu sou Iá, que eu sou Yahuá, que eu serei o que serei, vocês vão perecer em vossos pecados, ou seja, não tem perdão de pecados. Então, gente, isso não é uma coisa... Isso está em João e Yohanan, tá? Então, isso é até um texto importante para se marcar em nossas escrituras, tá? Então, não é uma coisa boba. A pessoa aceita Yahushua como Messias, mas não acredita que ele é o Eterno, que ele é Yahuá. É só um pequeno detalhe, uma divergência. Não, não é um pequeno detalhe, não. É uma coisa muito séria, tá? Yohanan, João, capítulo 8, versículo 24, tá? Mashiach diz assim: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não acreditardes que Ená, ou seja, Errie, Asher Errie, morrereis em vossos pecados. Isso quem falou foi o próprio Yahushua HaMashiach. Então, a gente tem que ter esse entendimento, tá? Então, só concluindo isso, podemos caminhar com pessoas que discordam de nós em questões que não influenciem em salvação, mas nessas questões que nós estamos falando aqui, que influenciam na salvação, então o Provérbios diz: o homem prudente vê o perigo e esconde-se, o insensato passa adiante e sofre a pena, tá? Então, coisas que podem trazer danos eternos para nossas vidas, tá bom? Então, tá? Só para a gente entender, podemos ter esse entendimento acerca do formato da terra, o jeito que foram feitos os céus e a terra, mas que isso não seja motivo de divisão entre o nosso povo de Israel. A pessoa pode continuar sendo nosso irmão israelita, caminhar junto de nós, amado, querido, mesmo se acreditar no modelo da NASA, não vai influenciar nada em salvação, tá bom? Então precisamos respeitar, tá legal? Conforme diz Romanos capítulo 14, tá bom? Então vamos lá. Várias coisas nós estamos percebendo nessa paraxá, tá? Uma coisa que nós não falamos, pega para mim, Mary, esse quadrinho aqui, por favor, esse quadro. Tá? Então nós vimos assim as maravilhas, tá? Que tem aqui em Gênesis 1:1, tá? Como é codificado várias coisas aqui, tá? Então em Gênesis 1:1, tá? Os irmãos acho que já até pausaram isso aí, tá? E tudo. Existem 28 letras, tá? Quando falamos Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz, isso contém 28 letras, tá? 7 palavras, tá? E 28 letras. Reparar que é tudo múltiplo de 7, tá? 7 palavras, 28 letras, que é 7 vezes 4, tá? 28, nós temos uma palavra muito importante em hebraico, que o valor numérico é 28, é Koar, tá? Inclusive nós temos uma música muito conhecida, Ana Bekoar, tá? Ana Bekoar, tá bom? Então uma música muito conhecida entre o nosso povo de Israel, tá? Muita gente deve conhecer, quem não conhece joga aí no YouTube, baixa essa música, muito bonita, Ana Bekoar. Então Koar é uma letra Huf e uma letra Het, tá? Então, uma vale 20 e a outra vale 8. Então, o valor numérico é 28. Tá? Então, essa palavra, Koar, tá? Mostra o poder do nosso Criador, fazendo os céus e a terra, tá? Que é Koar, a Gemátria 28. Uma outra coisa interessante também, vamos abrir nossas escrituras e marcar em Matitiahu, Mateus, capítulo 1, olha que coisa interessante. Em Matitiahu, Mateus, capítulo 1, nós vamos no relato da árvore genealógica de Yahushua HaMashiach, e nós vamos perceber o seguinte, tá? Em Matitiahu, Mateus 1, 17, diz assim: de sorte que todas as gerações, desde Abraham até David, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Mashiach, 14 gerações, tá? Então, ao todo, Matitiahu apresenta 42 gerações, porque o nosso povo para 42 vezes no deserto ali, com Moshe, os 40 anos o nosso povo para 42 vezes. Então, são 3 grupos de 14 aqui, indicando que Mashiach estava com o nosso povo durante as 42 paradas no deserto, durante 40 anos. Mas o curioso é que Mashiach, ele era mais conhecido como filho de Davi do que filho de Abraham, como nós vemos em Matitiahu, Mateus capítulo 1. Diz assim: livro da geração de Yahushua HaMashiach, filho de Davi, filho de Abraham. Primeiro ele é chamado filho de Davi, embora Davi tenha nascido depois de Abraão, tá? Então,
De Abraão até Davi são 14. Aí, de Davi até Babilônia, 14, e da Babilônia até o Messias, 14. Então, vamos focar em Davi, que Mashiach era conhecido como Mashiach, filho de Davi. O pessoal reclamando atrás dele, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tá? Como cego, tá? Nós vemos o relato do cego, lá na Aliança Renovada, tá? Então, ele tinha esse título, filho de Davi. De Davi até o Mashiach se passaram 28 gerações, ou seja, de Davi a Babilônia 14, da Babilônia até Mashiach mais 14, 28. Então, essas 28 letras que aparecem em Gênesis 1:1 nos mostram, tá, que Mashiach seria vamos dizer assim, da tribo de Judá e seria filho de Davi, tá bom? 28 é o valor, é o número de letras que temos ali, tá bom? E é o número de gerações desde Davi até o Messias. Outra coisa interessante também, lá em Shemot, Êxodo 26, do 1 até o 3, vai falar o comprimento de cada uma das 10 cortinas, tá? Então, o comprimento de cada uma das 10 cortinas do tabernáculo era 28 côvados, ou seja, nenhum número é aleatório na Torá. A Torá, o Criador, na Torá, ele explica a cor, o tamanho, o peso, tudo, a posição que vai ficar. Às vezes a pessoa, nós não, que estamos fazendo techuvá, nós que somos israelitas, valorizamos cada detalhe. Mas as pessoas dentro do sistema religioso, para que eu quero saber a cor da cortina, o tamanho? Eu não vou fazer mesmo um tabernáculo, eu não vou fazer o templo, nem nada, para que eu quero saber disso? E se esquece que a própria pessoa é o tabernáculo, ela é o templo de Elohim, e que aquilo ali tem alguma lição para mostrar para nós, tá? Então, o comprimento de cada uma das cortinas é 28 côvados, ou seja, aponta para as 28 letras de Gênesis 1:1, aponta para as 28 gerações desde Davi até o Messias, tá bom? Outra coisa interessante, a gemátria, tá, desse primeiro versículo, tá, Bereshit bara Elohim, et hashamayim vet haaretz, tá, é 2701, tá? Se for somar todas as letras aqui, tá? Aqui, por exemplo, a primeira palavra é 913, tem um detalhe aqui que a gente vai ver, todas elas vai dar 2701. Explica que no hebraico não tem... Por exemplo, o hebraico, deixa eu mostrar aqui para os irmãos e para as irmãs, porque, deixa eu pegar aqui esse Taná aqui, tá? Por exemplo, pegar esse Taná aqui, esse aqui é o Corém, tá? É bem famoso, é o mais famoso que tem lá em Israel, tá? Esse aqui veio lá de Israel. É o Taná, os primeiros escritos, que são mais conhecidos como Antigo Testamento, tá? Então, por exemplo, quando a gente abre em qualquer livro, tá? Vamos abrir aqui em Bereshit, em Gênesis, a gente vê que não é utilizado numeral para marcar o capítulo, tá? Não sei se os irmãos e as irmãs vão conseguir enxergar daí, tá? Deixa eu chegar bem pertinho. Aqui é Bereshit, é Gênesis. Aqui tem um Aleph aqui em cima. Manda uma foto? Aqui tem um Aleph pequenininho, tá? Então, o Aleph é a primeira letra. Então, aqui está marcando que é o capítulo 1. Ó, aqui, ó, tá vendo? Onde está perto da lapiseira aqui? Foi. Aí, agora aqui, ó, capítulo 2, ó. Aqui, o capítulo 2. Ó, quando chega o capítulo 2, aqui, ó. Ó, aqui, acabou, ó. Então, vem aqui o capítulo 2, ó. Tá vendo aqui? Ó, tira aqui a foto, tá vendo? Um beit, tá? A letra beit. Só mais um, ó. Aqui, o capítulo 3, ó. Um gimel. Tá vendo aqui? Uhum. Então, quando se estuda na escola, a criança pequenininha que vai com a chupetinha na escola já aprender, a estudar, então já sabe, não é forçação de barra. As pessoas, muitas vezes, não nós, mas as pessoas dentro do sistema religioso, que negócio é esse que eles ficam dizendo que tem valor, as letras, cada letra tem um valor, que negócio é esse? Não, isso já é do hebraico, tá? Isso já é do hebraico. Não tem número. Não utiliza números para classificar os capítulos da Bíblia e os versículos, tá? Não tem o numeral que a gente tem. Não é. Então, capítulo 1, você vai ler o Salmo número 6 na Bíblia. Então, é o Salmo Vav, tá? Isaías 53, tá? Num Gimel. Num é 50 e o Gimel é 3. Então, é assim. Isso aí a gente a gente já bate o olho na palavra, a gente já soma sozinho. O sofer é aquele que conta as letras. Isso, o escriba. O escriba, que era bem presente no primeiro século, lá na Brit Hadashah, os escribas, né?
o escriba em hebraico é sofer, tá? O verbo hebraico para contar, enumerar, é o verbo sapar, tá? Que são as mesmas letras de um escriba, tá? Só muda os sinais maçoréticos, tá bom? No paleo-hebraico é tudo safar, na verdade sapar, tá? Que não existia nem o som de F no paleo-hebraico. Então, um escriba é alguém que olha para uma palavra e já calcula ela, tá? Então, por exemplo, a gente aprende o valor numérico das letras, a gente só, de tanta gente ler em hebraico, é involuntário. A gente olha para alguma palavra, já vem igual uma conta automática na cabeça da gente. A gente já sabe o valor numérico da palavra, tá? Então, todos nós que somos israelitas, quando a gente olha para essa palavra aqui, ó, 2, 200, 1, 300, 10, 400, 913. 2, 200, 1. Então a gente já sabe que aqui é 203, tá? E por aí vai, tá? 1, 30, 5, 10, 40, 86. Então já é automático, a gente não precisa nem raciocinar, tá? Então, dá 2.701, tá? Se a gente for somar todas as letras de Bereshit 1, com o qual foram criados os céus e a terra, tá? Curiosamente, não é uma coincidência, olha que coisa interessante, as 10 tribos, o período que se tem um consenso em que permaneceram na diáspora, desde que esse entendimento acerca das duas casas começou a surgir, tá, há poucos anos atrás. Então os nossos sábios em Israel calculam que desde que a casa de Efraim foi levada pela Assíria, tá? Pela Assíria, para o cativeiro, tá bom? Até uma revelação plena da Torá que está tendo agora, as tribos perdidas estão voltando, Efraim está voltando. Então os nossos sábios ficam de queixo caído com esse texto aí de Gênesis 1.1, porque a Gemátria, o valor numérico é 2.701. E eles falam que Efraim ficou 2.700 anos na diáspora, tá? 7 séculos antes do Messias e mais cerca de 2.000 anos agora, 2.700. Poxa, mas vocês vão me dizer, então não era para dar a soma ali de Gênesis 1, não era para dar 2.700? Por que é 2.701? Porque o valor numérico de Aleph, que é a primeira letra de Elohim, e é a primeira letra de Aleph Tav, que é o Mashiach, tá? O valor numérico de Aleph, tá? De Elohim, e de Aleph Tav, que é Mashiach, é 1. Ou seja, durante os 2.700 anos de cativeiro, de dispersão, tá? De perda de identidade das 10 tribos perdidas da casa de Efraim, durante todo esse tempo, o Aleph, que é Elohim, que é o Mashiach, que é o Aleph Tav, esteve com as 10 tribos perdidas. Então, Baruch Atah Yahuwah, tá? Pode falar. O Biratã está pedindo para você explicar aquela diferença nos capítulos quando usam as letras de tetragrama. Quando... Fala de novo. Diferença nos capítulos quando usam as letras de tetragrama. Pô, Biratã, muito show isso que você falou. O Biratã, quando a gente celebrou a festa de Yom Teruah, que ele teve aqui em casa, a gente sentou aqui... É aquilo que tem Torá escrito? Não, isso também é uma coisa que eu já esqueci, ainda foi até bom que tu me lembrou agora. Ainda bem que tu me lembrou de outra. O Biratã, essa sua pergunta me ajudou a eu falar isso e a Mary me lembrou de uma outra coisa, Todarabá. Olha só que interessante, tá? Nós vamos aqui em Gênesis 1, olha que interessante, tá? As letras que aparecem no tetragrama, que é as letras Yud, Rei, Vav, Rei, ou seja, tá? O Rei aparece 2 vezes, tá? E o Yud e o Vav também, Yud, Rei, Vav, Rei. Então tem 3 letras diferentes, tá? Yud, Rei, Vav, que outro Rei é uma repetição, tá? O que acontece? Quando nós escrevemos o versículo 1, deixa eu pegar aqui, eu vou pegar num quadro, me presta esse quadro pequenininho. Não, melhor, vou mostrar aqui, deixa o quadro pequenininho, deixa aqui. Mas eu vou mostrar aqui que já está pronto, na própria... A Juliana vai tirar foto. Ah, vai tirar foto? Aqui, ó. Deixa eu... Tá próximo aí, tá dando para ver? Todas as... Ó, quando é o versículo 1, aqui é o capítulo 1, é maior, tá dando para ver? Aqui, o Aleph é o capítulo 1 de Gênesis, tá? Aqui é o versículo, que é pequenininho, é um Aleph, ou seja, capítulo 1, versículo 1. Então, beleza, um Aleph, o 2 é um Beit, o versículo 3 é um Gimel, o 4 é um Dalet, o 5 é um Rei, o 6 é um Vav, tudo bem até aqui. O 7 é um Zain, o 8 é um Het, o 9º versículo é um Tet, o versículo 10 é Yud, tá? Tranquilo até aqui. O 11 é um Yud, que vale 10, e mais um Aleph, que vale 1. Vocês estão entendendo como é que é montado a numeração hebraica? Tá? Por isso que a Gemátria é algo natural, já é da nossa língua hebraica. Se eu estiver lendo a Torá em hebraico, sem querer eu já vou somar as letras, já é involuntário, tá? O 12... Yud Beit, tá? O 10 mais o 2, o 13, Yud Gimel,
o 14, um Yud e um Dalet. Agora, olha o 15. Se eles fossem colocar o versículo 15, aqui, eu vou escrever aqui. Olha o cuidado, tira essa tampinha aqui para mim. Aqui, olha o cuidado. O versículo 15, imagina uma pessoa, nós do povo de Israel, se escrevêssemos o número 15 na escola para qualquer coisa, tá? A professora passasse assim, alguém comprou 15 bolas de gudes, tá? Então vamos supor assim, aqui eu vou escrever, mas com a emunade que eu estou escrevendo o nome do Criador, não tem problema. Então 15 era para ser assim, ó, tá? Então 15, por exemplo, era para aparecer assim na Torá, ó. Tá dando para vocês verem aí? Tá dando para ver? Chega um pouquinho mais perto. Tá dando? Mais. Isso. Então era para escrever assim, só que, ó, o Yud é 10 e o Rei é 5, só que apareceu o bigrama, o nome Iá, bendito seja ele, tá? Então apareceu Iá, é o nome do Criador, tá? Com 2 letras, Iá. Então, para não usar o nome em vão, imagina uma criança escrevendo que o menino comprou 15 bolas de gude, fez não sei o que com 15 laranjas, seja o que for, escreveria Iá, para formar o número 15. Então, o nosso povo, isso já é da nossa língua. Olha que espetáculo. Aqui, ó. Olha aqui. Quando sai do 14, vem para o 15, olha aqui. Aparece o Tete, que o Tete é o 9, tá? O versículo 9 aqui, ó. Tete é o 9, tá dando para ver aqui, ó. Tete é o 9, deixa eu mostrar aqui. E um Vav do lado, que é 6, ou seja, 9 mais 6 é 15. Olha o trabalho que dá pra gente isso aqui. Só para não usar em vão o nome do Criador. E o 16 também. Por quê? Se o 16, se fosse ser escrito, seria assim, ó. Yud, Vav, tá? Então, Yud, Vav, aqui, ó. Só para ter uma ideia. Esse de baixo aqui, ó. Vê se está aparecendo aí, Yud, Vav. Tá, o de baixo, tá? Yud, Vav, tá? Como aparece no nome Yosef, tá? Yosef, tá bom? Yosef. Ou seja, então o tetragrama tem Yud, Rei, Vav, Rei, tá? Embora não seja nessa sequência, tá? Por exemplo, aqui, para escrever o 15, não se escreve assim, nem o 16 assim, porque aqui é o Yud que tem no tetragrama, e o Vav, aqui é a primeira letra, aqui é a terceira. Para não usar em vão também o nome do Criador, tá? Então também não se usa assim. Aí se usa o Tete de novo, tá? Que vale 9. Então aqui é o 15, é um Tete que vale 9 e o Vav que vale 6. E aqui é o Tete de novo que vale 9 e o Zayin que vale 7, para formar o 16. Aí pulou isso, aí o 17 fica normal. É um Yud e um Zayin que vale 7. Normal, porque não aparece nada relacionado ao nome do Criador. Então, isso já é da nossa língua, já é do hebraico, tá? Para que o nome do Criador não seja usado em vão. Tá? Imagina uma pessoa escreveu 15 não sei o que, aí joga aquele papel fora, tá? Foi no mercado, comprou 15 embalagens de não sei o que. Imagina se fosse assim no mercado de Israel. Você vai lá, você compra 15 sabonetes, ia vir Yud Rei. Aí a pessoa joga aquilo fora. Não pode profanar o nome do Criador. Então, isso já influenciou até o hebraico, tá? E uma outra coisa que a Mary pediu para eu lembrar também, que eu não tenho como esquecer, eu guardei essa Torá aqui, vou pegar de novo ela. Essa daqui. Esse Corém. Olha só. Esse aqui eu já marquei até de vermelho em cada 50 letras. Escreve pra gente aí, Daniel, a palavra Torá em hebraico, tá? Bem grande cada letra, tá bom? A Jéssica está perguntando se então seria errado usar o tetragrama. Não é errado. Só assim, o que a gente faz? Ó, se a gente usar o tetragrama, Jéssica, aqui eu tenho umas gavetas. Aqui, só puxa essa imagem aqui que sumiu. Aqui em casa eu tenho essa estante aqui que vocês estão vendo aqui, que tem os livros, tá? Aqui tem 2 gavetas aqui embaixo, tá? Para se referir a ele conversar, que ela está perguntando. Ah, conversar? Ah, tá. Se fosse escrever, não pode jogar fora o papel, tá? Para não profanar o nome do Criador. Agora, a gente guarda em gaveta, em qualquer lugar, não joga fora, tá? Então, o que acontece? Para conversar com o Criador, tá? Foi até bom isso que a Jéssica falou. Por exemplo, quando nós queremos atributo de misericórdia do Criador, nós devemos usar o nome Yahuwah, que é o nome dele, tá? Porque está relacionado a atributos de misericórdia, entendeu, Jéssica? Tá? Quando a gente quer pedir ao Criador que manifeste o poder criativo dele, lembrar que em Gênesis capítulo 1, 32 vezes, tanto no capítulo 1 como num pedacinho do capítulo 2 também, 32 vezes aparece o termo Elohim, que é o título majestático dele. Então, quando nós queremos assim a atuação dele como Criador,
nós devemos usar, eu costumo fazer isso, falar Yahuwah Elohim, ou seja, mesmo quando eu peço a criação dele, eu peço a misericórdia, eu falo Yahuwah, que é o nome dele, tá? Que ele deseja ser chamado por esse nome, e Elohim, ou seja, então atributos de misericórdia e de criação ao mesmo tempo. Então a gente pode fazer isso. Por exemplo, por que quando o Criador vai se revelar para algum profeta, às vezes, como é o caso de Yeshayahu, Isaías, ele se revela como Yahuwah Tsevaot, tá? Yahuwah das hostes, Yahuwah dos exércitos, dos comandados, ou seja, porque ele está revelando uma característica que ele vai agir como aquele que é um general, que está comandando um exército, entendeu? Que interessante. Então essa pergunta da Jéssica foi bem legal. A gente pode usar e deve usar o tetragrama nas nossas orações, o nome Yahuwah. A gente não deve usar o tetragrama, assim, por exemplo, para coisas que a gente está na dúvida, entendeu? Tá? Então, coisas que a gente está na dúvida, que pode ser uma ideia nossa, tá? Que não é um texto da Escritura. Então, para assim, comprovar uma coisa que você fez. Sim, por bobeira, por discussões bobas. Isso, uma discussão boba, tá? Duas pessoas discutindo e tal, a pessoa tal. fala assim, você fez aquilo, você fala, não fiz em nome de... Aí não fiz, aí não botar o nome do Criador. Isso, porque senão vai sofrer uma punição. Mas assim, nas orações a gente deve usar o nome Yahuwah, tá bom? Elohim também a gente deve usar, Yahuwah Elohim, tanto que é comum esse título, que nas Bíblias em português, infelizmente, o Almeida adulterou. Ele bota Senhor Deus, quando o Almeida bota Senhor, tudo com letras maiúsculas, Deus, depois, significa Yahuwah Elohim, tá? Então a gente pode usar o tetragrama, mas nas coisas nossas, assim, do dia a dia, que a gente não tem muita certeza, que a gente pensa assim, pô, se eu estiver errando nisso aqui, eu posso usar o nome do Criador em vão, então a gente fala Criador, fala Elohim, entendeu? Aí não usa o tetragrama, porque vem uma punição severa se a gente usar o nome dele de forma leviana, em vão, que no hebraico é lachave, tá? E lembrar que esconder o nome do Criador também é lachave, é para vaidade, para falsidade. Então, os nossos irmãos queridos da casa de Judá, que escondem o tetragrama, que escondem o nome Yahuwah, eles estão usando em vão, eles estão fugindo de usar o nome em vão e acabam usando em vão, no que escondem, porque em vão, no hebraico é lachave, é para vaidade, falsidade, de modo que se torne nulo ou caia no esquecimento, tá? Vai. A Elisângela está perguntando, né? Então não posso falar Adonai? Adonai pode, por exemplo, foi legal essa pergunta da Elisângela, por exemplo, se eu estiver lendo, ó, vou dar um exemplo prático aqui, tá? Eu vou pegar Gênesis 2:4, tá? Então, Gênesis 2:4, que é a primeira vez que aparece o tetragrama. Eletoldot Hashamayim, vamos lá, Gênesis 2, não, eu peguei, o versículo 4. Eletoldot Hashamayim Vehaaretz Behibaream Beyom Asot Yahuwah Elohim Eretz Veshamayim. Então aqui, Elisângela, apareceu Yahuwah. Eu estou vendo aqui Yud Rei Vav Rei. Então aqui eu não posso pronunciar Adonai. Entendeu que interessante? Os nossos queridos irmãos da casa de Judá, eles leem esse texto, eu não sei como que eles conseguem, tem que dar um nó na cabeça, eles pronunciam Hashem ou então Adonai, quando eles leem isso aqui. E em português eles botam eterno, tá bom? Agora, aqui, quando aparece o tetragrama, eu não posso substituir ele por Adonai, nem por Hashem, nem por eterno. Mas quando eu me refiro ao Criador, por exemplo, no dia a dia, a gente pode falar Criador, isso, Adonai, o eterno, não tem problema. O problema é substituir o tetragrama por esses nomes que são eufemismos, são circunlóquios, tá? Então, Elisângela, pode usar, tá? Porque tem dois extremos, tá? Tem um extremo, a pergunta da Elisângela foi ótima, tem um extremo de pessoas que escondem o nome, que são os nossos queridos irmãos da casa de Judá, que a gente tem que orar por eles, tá? São nossos irmãos do mesmo jeito, como a casa de Efraim tem os erros dela, Judá também tem. Não vão deixar de ser nossos irmãos por causa disso, então eles escondem o nome. Aí tem o outro extremismo, pessoas que descobrem o nome, que até quando aparece Adonai na Torá, o que acontece? Acha que a pessoa não pode, mas na Torá aparece. E se a pessoa se refere a uma coisa do dia a dia, falando Adonai, aí querem recriminar. Então pode sim falar no dia a dia, sendo que não pode substituir o nome sagrado por esses daí, tá? Por Adonai. Então vamos lá. Só para a gente, uma questão aqui que eu fico maravilhado, olha só, que a Mary me lembrou, não tem como deixar de mostrar. Aqui em Gênesis capítulo 1, Torá, tá? Em Gênesis capítulo 1,
A primeira palavra da Torá é Bereshit, é aquela que estava no quadro, tá? Que é a primeira palavra, Bereshit. Não sei se está dando para ver aí, tá? Tá dando para ver? Eu vou apoiar aqui. A Juliana vai tirar Vou foto. botar foto. Ah, vai tirar foto? Tá vendo esses pontinhos vermelhos aí? Chega bem mais perto. Chega mais perto. Não, você. Eu aqui. Tira a foto aqui, vai aparecer 4 pontinhos vermelhos aí. Deixa eu ver. Ó, só desse primeiro grupo aqui, aqui, tá vendo? Aqui, tô vendo. Tá. Isso. Peraí. Vai. Aí os irmãos, vai ser, todo mundo vai tomar um susto. Depois você explica porque o negócio dos números não é que não exista, mano. Ah, tá. Porque, tipo, com a influência do ocidental, acabou sendo incorporado. Os números, só lembrar uma coisa, com a influência do Ocidente, os números existem em Israel, eles já até usam lá os números, só que para os textos sagrados das escrituras, se mantém do jeito original, como é há milhares de anos, usando letras, tá bom? Eles usam em coisas corriqueiras do dia a dia, em alguns setores, mas com relação às escrituras, continua as letras com valor numérico, tá? Então a Juliana tirou a foto aí, tá? A nossa Juliana aqui. E o Daniel escreveu. Ó, vocês vão reparar que em cada 50 letras, vocês podem contar, vocês vão tomar um susto, tá? Na primeira palavra da Torá, que é Bereshit, tá? Termina com Tav, tá? Com Tav. Primeira palavra é Bereshit, com Tav. Aí você conta 50 letras, tá? Aí vai ser, a letra de número 50 vai ser um Vav. Aqui está escrito Torá em hebraico, tá? Tav, Vav, Resh, Rei, tá? Então vamos lá. Aqui é o som de T, aqui é de O, aqui de R e aqui de A com acento agudo, tá? Então vamos lá. A última letra de Bereshit é um Tav, você conta 50 letras, qual a letra que vai aparecer? Um Vav. Aí você conta 50 letras, vai aparecer um Resh. Você conta 50 letras, vai aparecer um Rei, tá? Só Yahuá para fazer uma maravilha dessa. Ou seja, então é muita coisa codificada, tá? Vamos lá. Outra coisa interessante, tá? A primeira palavra escreve ali de novo, Daniel, Bereshit, tá? Os irmãos já até viram, acho que está até memorizado aí, Bereshit, tá? Mas de todo jeito escreve. Bereshit, só escreve nesse menor aqui, pode apagar a Torá. Então, Bereshit, a Gemátria é 913, tá bom? 913. Adão, quando foi criado, Adão, ele era perfeito, tá? Ele era feito de luz. Adão é uma letra Aleph, Dalet e Mensofi, que vai dar 45. 1 mais 4 mais 40, 45. 45 não para por aí, 4 mais 5 é 9, tá? Então o homem foi criado somente abaixo de Elohim, tá? Elohim, o número que tipifica ele é 10, tá? E o que acontece? O homem é abaixo de Elohim só. A imagem e semelhança de Elohim ficou só abaixo de Elohim. Adão, 45 era 4 mais 5 era 9. Só Bereshit? Bereshit, tá? Então, o que acontece? Bereshit é 913. O homem, quando pecou, tá? Ele teve que se lembrar que foi criado no 6º dia. O Criador já sabia que o número 9 nas nações ao qual nós seríamos dispersos, tá? Que é usado em grande parte do mundo, o 9 de cabeça para baixo é um 6, tá? Então Bereshit é 913. Tá pequeno. Tá pequeno esse 913, capricha mais aí, tá? Então 913, tá? O que acontece? Olha que legal que a gente vai ver aqui. O 913, o 9, que era a perfeição de Adão, quando ele cai, o 9 quando cai vira o número 6. Se o 913, o homem caído precisa, o 9 caído, ele precisa, olha que coisa interessante, tá? O 9 caído, ele quando cai fica o número 6, ou seja, o remédio para o homem caído são as 613 mitzvot, entendeu que interessante? Olha que interessante, tá? O homem foi criado em imagem e semelhança de Elohim, caiu, tá? Precisa se lembrar que foi criado no 6º dia, e para voltar a ter elevação espiritual, tá bom? Ele precisa cumprir o quê? 613 mitzvot. Já precisava cumprir desde o princípio, tá bom? Mas aqui tem essa mensagem codificada. E aqui, a diferença de 913 para 613 é de qual número? 300. E aqui nós temos a letra que nós colocamos na porta das nossas casas, tá? A letra Shin, tá? Que nós cariocas falamos bastante a letra Shin, né? Nós que somos cariocas, né, Aldo, né? Pessoal, Jesse, né?
Pessoal, nós falamos bastante a letra Shin. Eu, pessoal. Nós estamos... Biscoito. Biscoito, nós estamos falando em hebraico. 2 pastéis, 3 Ela pastéis. botou aqui, respeita. Respeita, né? Então, os cariocas, eles falam... Cariocas. Os cariocas falam hebraico. Então, só para brincar aqui, descontrair, tá? Então, a letra Shin, tá? O valor numérico dela é 300. As palavras mais sagradas do hebraico tem a letra Shin. A saber, Yahushua tem a letra Shin. Mashiach, Shabbat, Yerushalayim, Moshe, tá bom? Parece Shammai. falando mesmo. Parece, aí, o hebraico é a língua de carioca, tá vendo? Shammai, Yahushua, Hamashiach, Moshe, Yerushalayim, tá bom? Shammai, né? Então, assim, ou seja, quem vai nos capacitar a cumprir os 613 mandamentos, tá? É essa letrinha aqui, que vale 300, tá? Que está presente em Yahushua, Mashiach e todas essas palavras que eu falei. Por isso que nos umbrais de nossas portas nós colocamos a letra Shin, tá? Então tem a letra Shin nos umbrais de nossas portas, tá bom? Essa letra aqui que vale 300, tá? Uma letra bem sagrada para o nosso povo de Israel, tá bom? Então vamos lá. Vamos continuar, tá? Ela está perguntando aqui, a gente do interior tem qual letra? Acho É que é o Uresh. Lamed. Uresh. É o Resh? Porta. Ah, é uma letra amiga da letra Shin. O Resh é antes da letra É o Shin. porta. O O Resh... irmão. O Resh é a 20ª letra do hebraico, que vale 200. O Shin é a 21ª, que vale 300. A Isabela, Somos irmãos. a Isabela falou que lá no Recife eles falam Oxente. Oxente? Eles também tem o X. Ah, então vocês também falam Shin, né? Também, né? Vocês falam Shin. Então, porque a gente faz até uma brincadeira, né? Um estado imitar o outro, né? Então é bem legal. Então vamos prosseguir, tá? Nós estamos percebendo que várias coisas estão codificadas, tá? Em Gênesis 1:2, nós já falamos que os 4 impérios mundiais estavam personificados, tá? Que a Terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, tá? Então, significava Babilônia, Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. E em Gênesis 1:3 diz assim, disse Elohim, haja luz e houve luz, ou seja, a luz de Yahushua HaMashiach, na sua segunda vinda, tá? Irá vencer, tá? O reino, vamos dizer assim, vai vencer o anti-Mashiach, tá? O falso profeta, o adversário, tá bom? A luz do Mashiach vai trazer uma restauração para o planeta Terra, assim como em Gênesis 1:3, a luz venceu esses 4 impérios mundiais que eram personificados por Torro, Vavorro, Verrocher, Terron, tá? Essas 4 coisas, tá? Ou seja, sem forma, vazia e trevas e abismo, tá bom? Então vamos lá. No relato da criação, que aparece 32 vezes Elohim, vamos abrir em Salmos 84:11, tá? Vamos abrir em Salmo 84:11, tá? O Salmo 84:11, ele está mencionando o relato da criação, está explicando que o título Elohim é um escudo para o tetragrama. Olha só, Salmo 84:11, Terrilim. Porque Yahuá Elohim é um sol e escudo. Yahuá dará favor imerecido e kevod, e esplendor. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Tá? Então, o que está querendo dizer aqui? Porque Yahuá Elohim. Então, primeiro é dito Yahuá Elohim. Depois diz que é sol e escudo. Então, os nossos sábios dizem que Yahuá é sol e Elohim é escudo. Ou seja, o título Elohim, ele funciona como um escudo, tá? Para o nome Yahuá. Uma característica que eu não li em nenhum lugar, eu percebi, lendo a Brit Hadashah, Aliança Renovada, eu percebi isso. Eu conversei com o pessoal aqui em casa. Quando a gente lê a Peshita, no aramaico e no hebraico, a gente se surpreende. O que acontece? O que aparece mais na Aliança Renovada, tá? No Tanar, a gente vê que aparece mais o tetragrama, Yahuá. Tá? Na Aliança Renovada aparece mais Elohim, tá bom? Então poucas vezes aparece o tetragrama, tá? Então assim, quando vai citar algum texto do Tanar que aparece o tetragrama, então aqui repete. Mas na maioria das vezes que os apóstolos escreviam as suas cartas, tá? Eles usavam Elohim, tá? Então eu refleti sobre isso, tá? Não é que eles não usassem Yahuá, eles usavam Yahuá, tá? Mas eles usavam mais Elohim. Então, provavelmente, tá?
as tribos, elas estavam num contexto que elas estavam, vamos dizer assim, voltando, e como Elohim, lembra que eu falei que Yahuá está mais associado à casa de Yahudá, que eu mostrei há pouco, e Elohim, tá, está mais associado a Efraim, tá, que começa e termina com as mesmas letras, Yahuá e Yahudá, começa e termina com as mesmas letras, tá? Elohim e Efraim, começa e termina com as mesmas letras, ou seja, o atributo de força, poder majestático, está mais ligado à casa de Efraim, às tribos perdidas. Então, as tribos perdidas precisavam de um grande milagre, tá, de Elohim na vida deles. Então, eu percebi isso lendo a Brit Hadashah, no hebraico e no aramaico, tá bom? É mais usado o termo Elohim, tá bom? Talvez até pelo fato de Shaul estar chegando nas tribos, que estavam começando a conhecer a obra redentora do Messias, estavam voltando para casa, tá? Então eles precisavam, vamos dizer assim, se conectar com essa força criadora, tá? De Elohim. Mas lembrar, eles usavam Yahuá também, tá bom? Só um detalhe que eu percebi, que é mais usado Elohim, mas com certeza absoluta que temos que invocar o nome de Yahuá, tá? Temos que fazer notório, anunciar o seu nome em toda a terra. É um dos 613 mandamentos, tá? Temos que divulgar o nome, mas também com temor e tremor, tá bom? Então a gente não vai sair falando o nome, por exemplo, para pessoas que vão aprender a falar o nome e, vamos dizer assim, vão se tornar 2 vezes mais filhas do Guerrinon, do inferno, depois de ouvir o nome e talvez até querer escarnecer. Então a gente tem que ter sabedoria. Se a gente vai ler um texto da Escritura que aparece o nome Yahuá, a gente vai ter que ler. Não pode modificar. Mas numa conversa, nós não somos obrigados a falar o nome do Criador. Às vezes a gente vai trazer uma condenação sobre a pessoa, ela vai ser julgada, tá? No dia que aquela pessoa for julgada, o Criador vai falar, olha, você conheceu o meu nome, ouviu e você não deu crédito, você até zombou. Então a gente tem que ter sabedoria. Se vai ler um texto que aparece o nome do Criador, é um mandamento, tem que ler. Mas numa conversa, pode falar, o Criador vai fazer isso na sua vida, Elohim, tá? Então assim, isso aí a pessoa pode ficar à vontade, tá bom? Então vamos lá. Nós estamos indo para o final da Parashá, tá? A gente poderia ficar aqui o dia inteiro, tá bom? A gente poderia, e não esgotaria os assuntos dessa Parashá. São muitos assuntos, tá bom? Por isso que todos os anos a gente estuda as 54 porções da Torá. A gente estuda, cada ano é como se a gente nunca tivesse estudado, tá bom? Então vamos ver aqui uma coisa interessante, tá? Eu não tenho como deixar de falar para vocês isso aqui. É uma coisa muito interessante para a gente trazer uma aplicação prática em nossas vidas, tá? Então olha que coisa interessante. No primeiro dia, tá? No primeiro dia da criação, tá? Olha que coisa interessante aqui, para a gente ver. A gente trazer algumas aplicações sobre nossas vidas, tá? A gente está indo para a conclusão da Parashá, tá? Então olha que coisa interessante. No primeiro dia, Elohim criou a luz, tá? Então ele diz assim, Vaiomer Elohim, Yehi Or, Vayehi Or, tá? E disse Elohim, haja luz e houve luz. Elohim criou a luz fazendo um corte, fazendo uma separação entre a luz e as trevas, tá? E a escuridão. Ele chamou a luz de dia, Yom, e a escuridão chamou de noite, Laila. Então ele deu um corte. Então em nossas vidas precisamos entender isso. A gente quer seguir o caminho da luz. Então muitas coisas que vão acontecer na nossa vida, que a gente acha que é uma calamidade, é o Criador fazendo um corte. E ele vê que isso é bom. Tá? Ele vai fazer um corte, vai separar a gente de coisas que poderiam trazer escuridão, trevas sobre nossas vidas. Tá? Então no primeiro dia foi criada a luz. E ele fez um corte. Veio a luz, mas teve dor. Então cada um dos irmãos e das irmãs estão descobrindo coisas maravilhosas, tá? Então a gente tem que se preparar, tá? Porque existem cortes na nossa vida, tá? E a Yahushua diz em Yohanan, João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, tá? E ele lá vai dizer que a vara que dá fruto, ele poda ela, ele corta para que dê mais fruto ainda, tá bom? Vamos lá. Segundo dia, Elohim criou os céus, separando as águas superiores das inferiores. Então o primeiro dia foi a criação da luz, segundo dia, criou os céus, tá? Criou o domo, o raquia, e fez a separação das águas superiores das inferiores. Terceiro dia, ele separou a porção seca das águas inferiores
e criou os vegetais. Então, no terceiro dia, ele fez isso, tá? E no terceiro dia, ele fala 2 vezes que foi bom. Por isso que nós que somos israelitas, tudo que a gente vai começar, a gente tem a mania de começar terça-feira. Não é mandamento, mas é uma tradição boa. Tá? Então, as escolas, faculdades israelitas, qualquer coisa, uma dieta que vai fazer, qualquer coisa, vai começar a treinar numa academia, a gente prefere começar tudo na terça. Porque na segunda, o Criador não disse que foi bom nenhuma vez, mas no terceiro dia ele falou 2 vezes que foi bom, tá? Então vamos lá, uma tradição boa, não é um mandamento. Se a pessoa também quiser começar alguma coisa na segunda, não está pecando não, isso não é mandamento, tá? Tradição a gente guarda ou não, tá? Tudo que é tradição não pode nem ser proibido e nem ser obrigado, tá? Vamos lá. 4º dia, Elohim criou o sol, a lua e as estrelas para separar o dia da noite e a luz da escuridão e para sinalizar os meses e demais eventos cíclicos. 5º dia, Elohim criou as aves e os peixes, tá? Então no 5º dia criou as aves e os peixes. 6º dia, Elohim criou os animais terrestres, os répteis e o homem. O homem foi criado no 6º dia, tá? Então olha que coisa interessante, o homem foi criado na véspera do Shabat. Olha que coisa maravilhosa, né? Então o homem foi criado no 6º dia, tá? Para que ele já tivesse logo de cara com o Shabat, tá? Vamos embora. O 7º dia, Elohim deu por concluída a sua obra de criação do mundo. Ele cessou e separou, consagrou, santificou o 7º dia. As Bíblias em português falam que ele descansou, mas ele não descansa. Em Isaías, tá? No final do capítulo 40 de Isaías, Yeshayahu diz que não se cansa nem se fadiga o Kadosh, o santo de Israel, tá? Então, na verdade, ele cessou, tá? Ele cessou no 7º dia. Ele não precisa descansar como a gente, tá bom? Então, vamos lá. Aí, algumas lições para a nossa vida, tá? Isso são aplicações para a nossa vida pessoal agora. Os céus simbolizam o mundo espiritual e a terra o mundo material. Por terem sido criados por Elohim, todos têm muita importância para ele, sendo que os céus que foram criados antes têm precedência sobre a terra, simbolizando que as coisas espirituais devem ter precedência sobre as coisas materiais. Então, olha que reflexão legal, tá? Então, o Mashiach falou, mas buscai primeiro o quê? O reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, no Sermão do Monte. Vamos lá. Então, essa é uma reflexão. Outra reflexão. Elohim poderia ter criado o mundo em um instante, mas não fez assim. Ele levou 7 dias. Olha a paciência do Criador. Tem gente que quer fazer tudo do dia para a noite. Por exemplo, a pessoa... a gente fica assim. A gente começa a descobrir a Torá, né? E essas informações todas, e a gente quer... A nossa vontade é a gente aprender tudo num só dia, mas a gente vê que o Criador ele levou 7 dias para fazer as coisas, tá? 6 dias, no 7º ele estabeleceu o Shabat, tá bom? Então tudo tem o tempo certo. Ele poderia fazer em 1 milésimo de segundo, mas ele fez assim para deixar exemplo. Então, a gente tem que entender que tudo tem o seu tempo e a sua ocasião própria, tá? Conforme diz Eclesiastes, há tempo e hora para todo propósito debaixo do céu, tá? Debaixo do sol. Vamos lá, então. Ele poderia ter criado tudo em um instante, mas não fez, levou 7 dias. Mesmo que nos achemos capazes de fazer coisas instantaneamente, devemos planejar cada passo, considerando realisticamente o tempo necessário para sua execução. Então, eu consigo fazer isso, tá? Não, mas vamos sentar, vamos calcular, vamos analisar. Vamos ser realistas, tá? Vamos ser imitadores do Criador. Mashiach falou em Mateus 5,48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, tá? Então temos que imitar o nosso Pai que está nos céus. Vamos continuar. As 7 etapas seguem uma sequência definida por Elohim. Por Elohim ser perfeito, suas ações também o são. Devemos, portanto, aprender com ele as etapas de um projeto. As 7 etapas da criação correspondem também às 7 etapas da vida de uma pessoa, como veremos a seguir. Ao homem que tem também o poder da fala, compete tomar cuidado com o que pronuncia, pois as palavras têm o poder de criar ou destruir. Tá? Então, Provérbios 18, 21 fala que a vida e a morte estão no poder da língua. Tá? Então, Tiago e Jacó também diz que com a língua podemos abençoar ou amaldiçoar o ser humano, que é imagem e semelhança de Elohim. Tá? Então, Tiago também diz, Jacó, que a língua é um mal irrefreável. Tá? Então, temos que tomar conta de nossas línguas. Um membro tão pequenino, mas que faz tanto estrago, tá?
Então temos que evitar o quê? Lashon hará, que é falar mal de alguém, tá? Sem necessidade, tá bom? A gente pode até comentar uma atitude de uma pessoa, tá bom? Mas a gente evitar fazer o Lashon hará. Então vamos lá. A língua tem que ser bem controlada. Lembrar que o Criador ele fez os céus e a terra usando o quê? A fala. Então nós somos imagem e semelhança dele, existe muito poder construtivo ou destrutivo, tá? Vamos tomar cuidado com as palavras que falamos para os nossos filhos, nós que somos pais, mães, tá? Filhos também com o que falam para os seus pais, para os irmãos, vamos dizer assim, enfim, toda uma família, tá? O pai e a mãe com relação aos filhos, filhos com relação ao pai e à mãe, irmãos em relação aos irmãos, amigos, tudo, porque tem muito poder o que a gente fala, tá? Então, ao homem que tem também o poder da fala, compete tomar cuidado com o que pronuncia, pois as palavras têm o poder de criar ou destruir. Primeira etapa, tá? Vamos ver as 7 etapas, para a gente concluir a paraxá. A luz representa a ideia. A primeira coisa que se deve fazer é analisar as ideias e separar as boas das más. Ou seja, você tem uma ideia, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é ir separando as boas das que são ruins. Ou seja, separar a luz das trevas, é um corte. Tá bom? A luz corresponde ao nascimento da pessoa, por isso que no Ocidente até se fala, a mulher deu a luz, tá? A luz representa, por sua vez, o bem. O fato de Elohim ter criado a luz nos indica que a pessoa nasce para praticar o bem. Então ele nos criou para fazermos o bem. Lembra que eu disse no início da paraxá? Toda a energia vital, o nosso DNA, em nosso espírito, alma e corpo, tá? Já está impresso, tá? Vamos dizer assim, todo o potencial para fazer o bem, para buscar o que é bom, o que agrada ao Criador, tá? Cada um vai ser responsável ou pela salvação ou pela perdição eterna. Ele diz, veja, eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte, a pessoa que vai escolher, tá? É por isso que Adão e Eva fez essa escolha, quando Fizeram. comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal, que não era para ser comido. Né? Exatamente, quando eles escolheram lá, foram lá e comeram a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles fizeram essa escolha, tá bom? Escolheram o que era mal, ruim, né? Aqui só foi feita uma pergunta aqui rapidinho. Se magoarmos alguém com a palavra e mesmo pedindo perdão, a pessoa continua a remoer. Devemos continuar a pedir perdão? Quem perguntou? A Isabela. A Isabela, a gente tem uma tradição, senão, Paulo fala assim, Shaul fala, o homem contencioso, depois da segunda e terceira admoestação, evita-o, tá? Paulo fala isso, Shaul. E os nossos irmãos da casa de Judá, eles falam que se você pedir perdão a uma pessoa 2 ou 3 vezes e ela não quiser perdoar, é porque ela está com perversidade no coração dela. Isso é uma tradição. Não tem um texto que fala 70 vezes 7? O Mashiach nos ensinou, tá? A perdoar a pessoa, foi bem legal isso que o Daniel falou. Até 70 vezes 7, tá? Uma hipérbole, tá? 70 vezes 7 é uma hipérbole, ou seja, 490 vezes por dia. Então a gente tem que perdoar. Infelizmente tem pessoas que têm dificuldade em perdoar, tá? A gente vai pedir 1 vez, 2. Lá em Israel eles falam, tu pediu 2 ou 3 vezes, a pessoa não quer te perdoar. Lá em Israel eles já falam, a pessoa está de perversidade, porque você já reconheceu o seu erro. Agora, a gente entende que tem pessoas que levam mais tempo para perdoar, tem mais dificuldade, tá? Então, assim, mas o certo é a pessoa perdoar logo. A pessoa chegou para outra, pediu perdão, a pessoa tem que perdoar, tá bom? Aí a Isabela perguntou o quê? Quando pede 2 ou 3 vezes, né? E a pessoa não quer desculpar, né? É isso, já respondeu. Então é isso, tá, Isabela? Você já fez a sua parte, mas assim, de todo jeito, tá? Se a gente ama muito a pessoa, a gente vai ver que tem pessoa que tem dificuldade em perdoar. Se a gente quiser ganhar aquela pessoa, a gente pode chegar num determinado momento em que ela está mais propícia, tá? E falar de novo com ela. Cada caso é um caso, tá? É porque esse versículo que o Daniel mencionou, para a gente perdoar 70 vezes 7, é uma situação, é a gente perdoar, mas o que ela está falando, eu acho que é quando você pede perdão e a pessoa não perdoa. A pessoa não está te perdoando. Então, assim, aí já é uma dureza de coração da pessoa. Você já fez a sua parte, entendeu, Isabela? Você já fez a sua parte. Perante o Criador, tua ficha está limpa. Você foi lá. Lado, né? Então, o outro lado da situação. Você foi lá 2 vezes, 3, pediu perdão à pessoa, a pessoa está emburrada, e ela que vai ter que dar conta com o Criador. Porque no final do Pai Nosso, o Mashiach falou,
também se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então, essa pessoa que você está pedindo perdão aí 2, 3 vezes, se ela não te perdoar, a ficha dela é que está suja, a tua já está limpa, e quando ela for pedir perdão ao Criador, o Criador não vai perdoar ela. Está lá em Matitiarro, Mateus capítulo 6. Alguém quer falar? Se alguém quiser falar aí... Pode falar, Ri. Pode falar, Edmar. Eu ia justamente responder para a irmã Isabela no texto, né? E você falou e corrobora realmente com o que eu ia falar, né? Tem que partir de nós, né? Solicitarmos o perdão, isso é uma ação espontânea, né? De coração, mesmo que não tenhamos culpa, né? Porque eu aprendi o seguinte, às vezes tem pessoas que carregam doenças terríveis espirituais, com reflexos no corpo, né? Por questão de amargura, que é uma consequência de uma falta de perdão mais avançada. Então, o que acontece? Essas pessoas, quando elas não liberam o perdão, elas ficam amarguradas, e muitas vezes elas falam, mas eu tenho razão para não perdoar. Então, eu e André costumamos lidar muito com isso, quando a gente ministra para casais, né? Encontro de casais, enfim. Até porque tivemos que ser tratados nessa área para podermos ministrar. Então, uma pergunta interessante que a gente costuma fazer é quando a pessoa diz, mas você não sabe o que ele me fez. Você não sabe o que ela me fez. Eu tenho razão para não perdoar. A pergunta básica é, você quer ter razão ou quer ser feliz? É verdade, é verdade. Por quê? Muitas vezes precisamos abrir mão da nossa razão para sermos felizes. A pessoa está lá, cheia de razão. Mas a pessoa, você não sabe o que ela fez uma coisa grave. Eu estou na minha razão, mas por dentro está toda amargurada, está doente, está fria, está triste. Então, por isso que eu oriento as pessoas, como, assim, suas palavras saíram perfeitas em harmonias com o que eu ia falar com a irmã. Partiu dela, sentiu no coração, pediu perdão, peça. Se a pessoa não liberar, aí é com ela e arruar. Lembrando também que pela compaixão, né, pela misericórdia, devemos estar orando para que essa pessoa venha reconhecer, né, e sair dessa amargura. Porque não adianta a gente vai e pede perdão, a pessoa quer vem pedir perdão, aí tu pede nada. Então, respondendo, corroborando o que você falou, irmã Isabela, se você já fez a sua parte, beleza. Perante ao Criador, você está em paz. E ore para que a pessoa venha reconhecer isso. É verdade. Perfeito o comentário do Elimar. Perfeito. Quer dizer, então a tua ficha está limpa, Isabela, tá bom? A pessoa que está arrumando problema para ela, né? Em Mateus 6, 14 e 15, Machia diz assim, 6, 14 depois do 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, a pessoa que está com a ficha dela suja, vai pedir perdão ao Criador e vai arrumar uma série de problemas e o Criador não vai nem perdoar, porque ele não vai voltar atrás com a palavra dele, né? Então, vamos lá. Então, a gente está lendo aqui, tá? Segunda etapa. Então, nós vimos que a primeira etapa é a luz, que representa a ideia, separar as coisas boas das ruins, tá? Separar a luz da escuridão. Segunda etapa. O céu representa o objetivo do projeto, as águas que simbolizam o que devemos adquirir para viver. As águas que simbolizam o que devemos adquirir para viver correspondem ao conhecimento. As águas seriam conhecimento num nível elevado, genérico, e as inferiores. E as inferiores, o conhecimento mais detalhado, específico. A partir de uma definição abrangente que inclui o objetivo do projeto, vai-se descendo detalhes até se chegar ao nível satisfatório de especificações, tá bom? A segunda etapa representa o crescimento até a maioridade. Nesta fase, a pessoa começa a adquirir conhecimentos éticos, que são as águas superiores, e os conhecimentos básicos para o seu dia a dia, águas inferiores. É quando deve começar a estudar as leis divinas, ou seja, no segundo dia que Elohim separou as águas superiores das inferiores, criou o domo, então representam águas de cima e águas de baixo, tá? Então isso está relacionado com a nossa vida, tá? Ou seja, conhecimentos éticos são as águas superiores e os conhecimentos básicos para o dia a dia são as águas inferiores. É quando se deve começar a estudar as leis divinas. Terceira etapa, a terra seca representa algo concreto, palpável. Então é o terceiro dia da criação. Separar a terra das águas inferiores significa transformar as ideias.
especificadas em níveis detalhados, em ação. Os vegetais representam o sustento, isto é, a infraestrutura necessária para o desenvolvimento do projeto. Nesta fase, utiliza-se a infraestrutura para a execução das atividades planejadas. Esta etapa corresponde à maioridade do indivíduo, quando ele começa a pôr em prática os conhecimentos do dia a dia, gerando bens materiais, que é a terra a partir das águas, cria também a infraestrutura de sua vida, representada pelos vegetais que dão sustento. Quarta etapa, que vai simbolizar o quarto dia. Os astros servem para marcar o tempo. Seria a fase do controle do tempo levado por cada atividade e pelo projeto como um todo, comparando-o com o planejado. Os astros, que é o Sol, a Lua e as estrelas, simbolizam a harmonia cósmica. Esta etapa corresponde ao casamento. Então, nossos irmãos da Casa de Judá falam isso, tá? Os astros simbolizam a harmonia cósmica e essa etapa corresponde ao casamento, comparando com a nossa vida. Quando o Sol, que é o homem, se junta à Lua, que é a mulher, e são cercados pelos filhos, as estrelas, os eventos cíclicos indicam, vou ler de novo, os astros simbolizam a harmonia cósmica e esta etapa corresponde ao casamento, quando o Sol, que é o homem, se junta à Lua, que é a mulher, e são cercados pelos filhos, que são as estrelas. Os eventos cíclicos indicam organização, na medida em que se repetem com previsibilidade, e indicam também tenacidade, pois dão chance de se melhorar na próxima vez. Nesta fase da vida deve-se aprimorar a organização e nunca desistir de fazer as coisas certas. Então, o quarto dia nos ensina isso, tá bom? Quinto dia, que é a quinta etapa. As aves são os seres que vivem nas altitudes máximas. Os peixes nas profundezas máximas. Corresponde à fase de teste do projeto em condições extremas. Verificar se existe a segurança necessária para a efetivação do projeto. As aves simbolizam a evolução, pois elas se aproximam dos céus. Os peixes simbolizam o trabalho, pois vivem dentro dos conhecimentos adquiridos, as águas. Nesta etapa, a pessoa mantém sua família através do trabalho e, ao mesmo tempo, evolui, aprendendo e ensinando seus filhos a se comportarem conforme a vontade de Elohim. Sexta etapa, que está relacionada ao sexto dia. Os animais terrestres são os mais evoluídos. O homem foi criado para cuidar das obras divinas. Deve-se, ao colocar em prática o projeto, nomear e treinar aqueles que cuidarão dele, para que não haja quebra de continuidade, mas sim um aperfeiçoamento contínuo do mesmo. Esta etapa representa a fase em que os filhos já estão educados e o casal pode desfrutar da vida material, característica dos animais terrestres, e procurar evoluir, aproveitando o tempo para estudar e cumprir mitzvot, tá? Os mandamentos, características do homem. Sétima etapa, que é o último dia, tá? Elohim só deu por concluída a sua obra quando tudo estava funcionando de acordo com a sua vontade, isto é, o seu projeto. Não devemos esmorecer enquanto o projeto não terminar. Ao término do mesmo, devemos descansar, cessar, né? Nós descansamos, né? Mas o Criador, no caso, ele cessou, tá? A gente cessa e a gente acaba, além de cessar, descansando, mas o Criador, ele só cessou. Vamos lá. Ao término do mesmo, devemos cessar. O fato de cessarmos simboliza a conclusão da vida, isto é, a morte. Quando já se teve a oportunidade de aproveitar todas as oportunidades que a vida apresentou. É quando se ficará na presença de Elohim e dever-se-á prestar contas do que se fez ou se deixou de fazer. Então aqui é um projeto que nós comparamos com a vida, os 7 dias da criação comparado com a nossa vida, tá? E para concluir, aqui é só mais um pedacinho, olha que legal. Esse conceito é muito comum dentro do nosso povo de Israel, tá? Precisamos ter um recipiente para receber o milagre, tá? Então olha só que interessante. Se repararmos bem, os dias da criação estão divididos em 3 grupos, conforme o quadro acima. Nos 3 primeiros dias, que é o primeiro grupo, ele preparou o ambiente para o que seria criado nos 3 próximos dias, que é o segundo grupo. Se os irmãos e as irmãs repararem, o que foi feito no primeiro dia, tá? Foi um ambiente, algo para preparar o ambiente, no segundo dia também, no terceiro também, tá? Quem iria ocupar os ambientes foram criados no 4º, no 5º e no 6º dia. Tá? Olha que coisa interessante. Então vamos lá. Se repararmos bem, os dias da criação estão divididos em 3 grupos, conforme o quadro acima. Nos 3 primeiros dias,
primeiro grupo, ele preparou o ambiente para o que seria criado nos próximos 3 dias. Segundo grupo, a saber, a luz e a escuridão foram criadas no primeiro dia, certo? Para serem gerenciadas pelos astros, que é o Sol, a Lua e as estrelas, que foram criados no 4º dia. Olha que coisa interessante, tá? Então, o que foi feito no primeiro dia, que é a luz, tá? É um ambiente no qual seriam inseridos o Sol, a Lua e as estrelas. Tá? Já os céus e as águas foram criados no 2º dia, para servirem de morada para as aves e os peixes, que foram criados no 5º dia. Então tem um espaço de 3 dias. Tá? Isso lembra alguma coisa para os irmãos? O que precisa... Existe um período de 3 dias que o nosso próprio Mashiach deu um exemplo. Quem lembra? O espaço de 3 dias. Morte e ressurreição. Morte e ressurreição. Então isso aponta a morte e ressurreição do Mashiach. Abraham, quando caminhou com Isaac, caminhou 3 dias até o Monte Moriá também, tá? Então vamos lá. No 2º dia, para servirem de morada para as aves e os peixes, que foram criados no 5º dia, tá? Respectivamente. A terra seca e os vegetais foram criados no 3º dia. Tá? Então, a terra seca e os vegetais foram criados no 3º dia para servirem de morada e alimento dos animais terrestres, aos répteis e ao homem, que foram criados no 6º dia. Devemos conformar o ambiente para que possa ocorrer o que planejamos. Isto se denomina preparar o cli, o recipiente, o vaso, para receber o conteúdo desejado. A gente lembra do profeta, quando foi multiplicar o azeite da viúva, ele falou para ela, tá? Ele falou, olha, arruma bastante vasilha com suas vizinhas, o máximo que você puder, porque quantas vasilhas ela arrumasse, era a quantidade de azeite que Yahuwá iria derramar sobre ela, tá? Então houve um profeta que mandou um rei de Israel, da casa de Efraim, disparar flechas, e aquilo simbolizaria a vitória da casa de Efraim sobre outros reinos pagãos. E ele ficou com preguiça, para que eu vou disparar essas flechas? Aí disparou poucas vezes. O profeta falou, você deveria ter disparado mais vezes, porque você ia vencer os povos pagãos esse tanto de vezes, você venceria. Então, quando a gente pede um milagre, se a gente pede o milagre do pão, tá? A gente tem que preparar o cesto para receber o pão, tá bom? Então, tudo aquilo que a gente pede, a gente tem que agir como se já fosse receber. Tá? Então, se aquela mulher lá, que o profeta falou para ela arrumar vasilha, não, o Criador vai me dar o azeite, mas não precisa arrumar vasilha, não. Então, não teria o azeite, precisava preparar o vaso, o cli, as vasilhas, tá? O mundo recebe continuamente fluxos divinos de bênçãos. Para que possamos captá-los, devemos nos tornar recipientes adequados. Então, não apenas do lado de fora, mas nós devemos ser recipientes. A gente falou aqui no início da Paraxá que se uma xícara estiver cheia, não tem como ser preenchida com algo melhor, tá? Então, nós temos que fazer como Abraham e Sará, tá? Abraão e Sara. Temos que nos esvaziar, sair da nossa parentela, da nossa terra e irmos para a terra que Yahuwá ainda vai nos mostrar, tá? Então, além de sairmos da Babilônia, temos que tirar a Babilônia de dentro de nós, porque a Babilônia é tão sorrateira que às vezes a gente sai da Babilônia, mas a Babilônia insiste em ficar dentro de nós. Então a gente tem que prestar atenção nisso, a gente tem que ser um vaso, tá? Um cli vazio, tá? Uma xícara vazia, para que Yahuwá possa derramar o chá dele sobre nós, tá? Derramar a bênção dele sobre nós, tá? É uma tradição, um provérbio israelita, judaico, que diz assim: assim diz o santo, bendito seja ele, Hakadosh Baruhu, eu e o soberbo não podemos habitar juntos, tá? Ou ele ou eu, tá? Então a gente precisa se esvaziar. Gálatas 2:20, Shaul Hachaliah disse, Paulo, né? Logo já não sou eu quem vivo, mas o Mashiach vive em mim. E a vida que eu agora vivo, levo na emuná no Filho de Elohim, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, tá? Ou seja, e João Batista falou, Yohanan Hamatbil, convém que ele, o Mashiach, cresça e que eu diminua, tá? Vamos lá. Então o mundo recebe continuamente fluxos divinos de bênçãos. Para que possamos captá-los, devemos nos tornar recipientes adequados. A gente tem que se esvaziar, tá? De todos os ismos da casa de Efraim, tá? Que é o cristianismo,
e o ismo da casa de Judá, que é o judaísmo, tá bom? Então, os remanescentes têm que seguir a Torá, têm que seguir o Mashiach, tá? Guardar os mandamentos, proclamar que Yahushua é o Messias, tá? Levantar a bandeira das 2 casas de Israel, das 12 tribos, tá bom? Então esse é o nosso objetivo, nos esvaziarmos, tá? Como remanescentes que somos, conforme diz em Apocalipse 14, tá? Que na boca dos remanescentes, dos eleitos, tá? Não se achou engano, ou seja, eles não queriam seguir enganos dos ismos, tá? Eles têm na sua fronte, na sua testa, o nome do Cordeiro, que é Yahushua, tá? Respeitando as diferenças, alguns irmãos vão chamar de Yahusha, Yahshua, alguns vão chamar de Yeshua, tá? Mas eles têm o entendimento que precisam chamar o Messias por um nome hebraico, tá? E tem o nome do Pai também, que é Yahuá, tá? Respeitando também o entendimento da pessoa, alguns vão querer pronunciar diferente, mas pelo menos já possui esse entendimento. São virgens, não se contaminaram com mulheres, tá? Que são as religiões, quando Apocalipse 14 fala que não se contaminaram com mulheres, não se contaminaram com ismos, com religiões, tá? E eles não têm engano, tá? Ou seja, não se achou mentira nem engano. Eles são como que primícias, bicurim para o Criador. Então, é preciso pagar um preço muito caro, a gente precisa se esvaziar. Vamos lá. Isto é conseguido cumprindo-se a Torá, que são as leis divinas, os mandamentos, estatutos e juízos. Quanto mais o fizermos, mais nos aproximaremos de Elohim e, portanto, mais capazes seremos de receber como conteúdo essas bênçãos. Então, quando a gente se esvazia, tá, a gente recebe essas bênçãos, tá? Uma boa parte da atividade da criação consistiu em separar elementos, tá? A luz teve que ser separada da escuridão, das trevas. E a gente separar pode ser traduzido como cortar, tá? Fez um corte entre a luz e as trevas, tá? As águas superiores foram separadas, foram cortadas das inferiores também. A terra, a porção seca, também foi separada, foi cortada das águas. Vocês estão reparando que é uma coisa muito falada em Israel? Criação é corte. Então, quando nós oramos, Yahuwá, cria algo novo em mim, eu quero aprender a Torá, cria em mim uma identidade israelita. Eu quero conhecer o Messias numa visão israelita. Ele era um Yahudi, um judeu, um israelita, cumpridor da Torá, ele é Yahuwá. Então a gente precisa se preparar para a cirurgia, tá? Então, criação é corte, a gente precisa aprender isso, tá? Quando Shaul Hachalia caiu do cavalo, literalmente, ele estava viajando para perseguir os Netzarim, tá? Que ele perseguia os Netzarim, era o exterminador de Netzarim, era Paulo, era Shaul Hachalia. Ele literalmente caiu do cavalo, lá a caminho de Damasco, Damshek. O que acontece? O Mashiach falou acerca dele, né? Falou, eu lhe mostrarei o quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome, e ele levará o meu nome aos Goim, que é um eufemismo, tá? Para se referir aos efraimitas, ou seja, eu lhe mostrarei o quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. Paulo, Shaul, você vai receber o privilégio de escrever metade da aliança renovada, da Brit Hadashah. Paulo, Shaul Hachalia, escreveu praticamente metade do que hoje é erroneamente conhecido como Novo Testamento, que na verdade é a aliança renovada, mas ele pagou um preço caro, tá bom? Então a gente quer a unção de Shaul Hachalia, do apóstolo Paulo, mas será que a gente quer o sofrimento que ele passou também? Tá? Então a gente precisa entender isso. Criação é corte, tá? Então, Paulo, em suas cartas, Shaul, ele menciona os sofrimentos dele, que ele passou, que foram inumeráveis, tá? Então, criação é corte. Vamos lá. As águas superiores das inferiores, a terra das águas, devemos nos esforçar, tá no finalzinho. Devemos nos esforçar para discernir entre elementos que coexistem numa situação, de modo a escolhermos a opção mais adequada, utilizando nosso livre-arbítrio. A defasagem entre, isso aqui é a última coisa, a defasagem entre a preparação de um ambiente, tá? E a utilização é de 3 dias. Então tudo aponta para o Messias, tá? A defasagem entre a preparação do cli, do vaso, do ambiente, do recipiente, seja algo externo, seja a nossa alma, nosso espírito, tá? Seja o que for, para receber o que o Criador vai dar, a defasagem é de 3 dias. Porque ele cria o ambiente, aí 3 dias depois cria o conteúdo. O conteúdo para aquele ambiente específico. Para aquele ambiente.
Então, assim, todo aquele relato da criação, primeiro ele cria o ambiente, aí 3 dias depois ele vai criar o conteúdo para preencher aquele ambiente então, específico. Isso é muito interessante, porque o Gênesis, né, o Bereshit, ele dá pra gente um norte do que é o Criador, porque esses conceitos, eles vão permear toda a escritura inteira, vão permear toda a nossa vida, todos os textos que a gente lê daí para frente, tudo vai seguir baseado, seguindo esses padrões. O padrão da lei da precedência, né? Então, a gente tem dúvida numa passagem, qual é a lei da precedência? O que diz? O que diz Bereshit, a Parashá Bereshit? Vamos em Bereshit, né? A gente está vendo que está sendo cortado coisas na nossa vida, então, né, a gente vê que vai ter um momento que aquele ambiente vai ser preenchido. Vai ser preenchido. E, né, é tudo são conceitos para toda a escritura e para toda a nossa vida. É verdade. Né? É lindo isso em Bereshit. É muito lindo isso em Bereshit, né? Então, tudo aquilo que nós estamos pedindo ao Criador, eu sei que os irmãos e as irmãs, tá, devem estar pedindo muitas coisas ao Criador. Lembra que você pediu, preparou o ambiente, tem o espaço de 3 dias, ou seja, é o tempo do Criador para aquele ambiente ser preenchido, tá? A defasagem entre a preparação e a utilização é de 3 dias. Se considerarmos que só o Daniel escreve as 3 primeiras palavras da Torá, tá? Só para mostrar um negócio, só escreve Bereshit bara Elohim, só isso, tá? Bereshit bara Elohim. A defasagem entre a preparação e a utilização é de 3 dias. Se considerarmos que o 7º dia, que é o dia de cessar, que é o Shabat, ocorre 3 dias depois da criação dos astros, que é o Sol, a Lua e as estrelas, que indicam os ciclos temporais, olha que coisa interessante, o Sol, a Lua e as estrelas, é mencionado que eles estão relacionados a tempo, para dias, semanas, meses e anos, olha que coisa interessante. Foram criados no 4º dia. Olha que coisa interessante, se considerarmos que o 7º dia, o Shabat, de cessar, ocorre 3 dias depois da criação dos astros, que indicam os ciclos temporais, percebemos que o dia de cessar deve ocorrer ciclicamente. De fato, Elohim mandou, fica aí, eu já vou pegar, Elohim mandou cessar no Shabat e nas principais festas, conforme a periodicidade indicada pelos astros. O cessar, o descanso, faz parte de qualquer projeto, tanto quanto as demais atividades, e deve ser observado com periodicidade bem definida, tá bom? Então, tinha muito mais coisas para a gente falar, tá? Mas não dá, no ano que vem a gente fala mais, tá bom? Por isso que a gente tem algumas perguntas aqui que depois... Ah, tá bom. Tem algumas perguntas. Só vou falar. Desculpa. Tá, pode falar. Porque senão a gente vai esquecer, que depois você vai ter que responder. Ah, tá, eu respondo, eu respondo. Então, olha só, as primeiras letras, tá, eu vou mostrar aqui, as primeiras não, as últimas letras, deixa eu escrever Emet aqui de outra cor, vou pegar o vermelho, pega o vermelho para mim, Daniel, e o apagador rapidinho, tá, só isso aqui, tá, esse é o nosso trabalho nesse mundo, tá, a palavra Emet, a palavra Emet, que é verdade, tá? Essa vermelhinha aqui que eu botei, tá bom? A palavra Emet, tá? Aleph, Mem, Tav. Mais perto, tá? Pegou bem agora? A palavra Emet é verdade, tá? Olha o que os nossos sábios perceberam, tá? A verdade, ela está no mundo. Lembra que eu disse que o Criador já nos capacitou com todo o potencial, que Ele criou os céus e a terra em um dia, quando nós fomos feitos. Inclusive, os cientistas já descobriram que Yud Rei Vav Rei está no DNA humano. Existem vídeos na internet que mostram isso, tá? Cientificamente, é 10, 5, 6, 5, que é o valor numérico de Yud Rei Vav Rei, tá? Os cientistas ficaram perplexos com isso, tá? O nosso DNA está escrito Yud Rei Vav Rei, tá? 10, 5, 6, 5, Yahuwah. Então, a assinatura do Criador está em nós. Olha que coisa interessante. A palavra Bereshit, a última letra é um Tav. Aqui é a palavra Emet, que significa verdade, que eu fiz aqui em vermelho, tá? Emet, verdade. Aqui nós temos o Tav. Ela está presente na verdade? Tá, mas está no final da palavra verdade. Aqui nós temos a palavra Bará, tá? Bereshit, aqui é Bará, um Aleph. O Aleph está presente na verdade? Está aqui no início, ó.
e aqui temos Elohim, aqui tem Men Sofi. Tá? O hebraico não tem maiúsculo nem minúsculo, tá? Mas o hebraico tem algumas letras que quando aparecem no final, elas aparecem na forma Sofi, tá? Então a letra Men, quando é no meio de uma palavra, é assim. Essa aqui é a mesma letra dessa daqui, tá? Quando é no final, ela aparece desse jeito aqui, mas é a mesma letra, o mesmo valor numérico, tá? Só quando ela acaba, ela aparece dessa forma mais quadrada, tá? O que acontece? Então nós temos aqui o Tav, ó, aparece aqui. Nós temos o Aleph, aparece aqui. E nós temos o Men, que aparece aqui. É a mesma letra. Então nós percebemos que nas 3 primeiras palavras da Bíblia, da Torá, Bereshit bara Elohim, a verdade entrou no mundo. É como se o Criador valorizasse tanto o mérito do ser humano, o mérito dos filhos de Israel, o mérito até das nações que são enxertadas na oliveira que é Israel. Então, olha o mérito. A verdade está no mundo, mas ela está embaralhada. Ela não vai ser dada de mão beijada. Entendeu que interessante? Tá? Então, as escrituras falam que a Kevod, tá? A Kevod, a honra, a glória de Elohim é ocultar as coisas. Tá? E a Kevod, a honra, a glória dos reis é esquadrinhá-las. Tá bom? E Isaías fala, verdadeiramente tu és um Elohim que te ocultas. Tá? Ou seja, é um princípio que em Israel é chamado o princípio da ocultação, tá? Então a verdade entrou no mundo, mas não é de mão beijada, tá? Pela nossa vontade, essa palavra Bereshit terminaria com a letra Aleph, seria outra palavra, tá? A gente já perderia toda a riqueza da palavra Bereshit, já seria outra coisa, só para facilitar a nossa preguiça. A gente perderia todas as revelações de Bereshit, tá? Então por nós seria um Aleph aqui, aqui seria uma letra Men, e aqui seria uma letra Tav, tá bom? Por nós, para ficar mais fácil, formando Aleph, Men, Tav, Emet, de mão beijada. Mas é isso que o Criador quer para nós? Não. Ele quer que nós venhamos nos esforçar. A verdade está no mundo? Está. Segura aqui, Daniel. Então, tá? É Bíblia adulterada nesse processo de Techuvá. São pessoas ensinando coisas erradas, tá? Olha só. Muitos de vocês que estão começando na caminhada Netzarim, vocês vão esbarrar em vários obstáculos. Existem várias cascas de banana, eu vou usar essa figura de linguagem para fazer a pessoa tomar um tombo, tá? Mas o israelita, o Netzarim, o que é israelita é aquele que luta e prevalece. Yaakov não é usurpador, como o cristianismo fala, tá? Yaakov, tá? Jacó é suplantador, tá? Ou seja, aquele que vence, tá? Israel é aquele que luta diante dos homens e de Elohim prevalece, é o príncipe de Elohim, direto para ela, que é Elohim. Ou seja, o israelita ele vai passar por todos os obstáculos, como a etimologia da palavra Israel, no palio hebraico, Yasharal, direto para Al, direto para ela, que é o poderoso, tá? Reto, direto para o poderoso. Ou seja, o israelita vai fazer como Shaul Hashaliah disse, fitando os olhos em Yahushua HaMashiach, o autor e consumador da nossa emuná, esquecendo das coisas que ficam para trás. Ah, mas quando me ensinaram, a Bíblia era adulterada. Todos nós passamos por esse problema, tá? Era isso de errado, era aquilo. Por que eu não aprendi isso logo quando eu me converti? Ah, por que só agora veio essa revelação, tá? Então o Criador sabe o tempo e a hora certa de todas as coisas, tá bom? Então, o nosso trabalho é pegar essas 3 letras, o Aleph, o Men e o Tav, que formam a palavra Emet, que é verdade, e colocar em ordem. Então, tudo na nossa vida vai ter que ser colocado em ordem. Reparem que nas 3 primeiras palavras de Gênesis, a verdade já aparece, mas dá um trabalho. Então, o potencial da verdade já está presente dentro das primeiras 3 palavras da Torá e da Bíblia, mas dá um trabalho, a gente tem que colocar em ordem, tá bom? Então, a gente tem que mudar os nossos hábitos, a gente tem que ter vida de oração, tem que ter vida de leitura das Escrituras, vida de gratidão ao Criador, lembrar que as provações às quais nós passamos nos trazem méritos, tá? Nossos antepassados pecaram. Em Isaías e Yeshayahu, capítulo 58, diz que nós seríamos chamados restauradores de brechas, de veredas, de várias gerações, tá? Ou seja, nós estamos consertando os erros dos nossos antepassados. A conta precisa ser paga. Eles erraram lá atrás e nós estamos agora voltando para casa. O mérito é muito grande que é imputado sobre cada um de nós, mas existe um preço a ser pago, tá? Então, Shaul Hashaliah diz assim,
que a nossa leve e momentânea tribulação, olha, Paulo, que era um homem que corria risco de vida, ele quase, diversas vezes quase morreu, e falou assim, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de kevod, de glória, tá? Não atentando nós nas coisas que se veem, que são temporais, mas naquelas que não se veem, porque essas são eternas. Então Paulo, que era um homem que o pessoal jurava ele de morte, tá? Ele achava que as provações que ele passava eram leves e momentâneas, tá? Não era, imagina se a gente passasse pelo que Shaul Hachalia passava, tá? Então isso nos traz mérito. A perseguição, a zombaria que fazem com relação a quem está guardando a Torá, quem vê o Messias numa visão israelita, antes de ser algo que venha trazer, vamos dizer assim, antes de ser algo que venha nos atrapalhar, deve ser algo que venha nos encorajar para que nós venhamos entender que isso nos traz méritos, tá bom? Então, muito obrigado, Todarabá, pela presença de cada irmão, de cada irmã, tá? Que a Arruá esteja nos abençoando assim poderosamente, tá? Foi um prazer muito grande para mim, para minha família, estar junto de cada um de vocês, tá? Uma honra para cada um de nós estarmos juntos dos irmãos e das irmãs, tá? Ame Israel Rai, vive o povo de Israel. Nós somos as duas casas de Israel, simbolizadas pela primeira letra da Bíblia, a primeira letra da Torá, um Beit, que significa casa, e o valor numérico é 2. Elohim criou o mundo sob o prisma das duas casas de Israel. Para que a Bíblia, as Escrituras sejam compreendidas, é só através do entendimento das duas casas de Israel, tá? Precisamos nos esvaziar também, tá? Para sermos vasos, tá? Um vaso que venha receber aquilo que o Criador vai fazer em nossas vidas, entendendo que tem um espaço de 3 dias, precisamos preparar o ambiente e ter paciência também, os 3 dias que prefiguram os 3 dias da morte e ressurreição do Messias, tá? Aqui é 3 dias, mas na nossa vida a gente não sabe quanto tempo vai ser isso, tá bom? Então a gente não pode desanimar. O que a gente está plantando agora talvez vai levar alguns meses, alguns anos para a gente colher, mas precisa haver a semeadura, a gente precisa plantar. Outra coisa, criação é corte. Desde que eu descobri a verdade acerca da Torá, do Messias, dos mandamentos, que o Messias não revogou a Torá, que ele é um israelita, eu estou fazendo techuvá, está acontecendo tanta coisa ruim para mim. Criação é corte, ou seja, está tudo de acordo com o manual aqui. A Parashá Bereshit mostra isso. De repente, o Criador está fazendo separações que são necessárias em nossas vidas, tá bom? Abraão deve ter sofrido muito, juntamente com Sara, quando saiu da cidade natal dele. Tá? A saudade que ele deveria sentir da cidade natal dele, dos familiares, tá? Mas teve que ter esse corte para que um povo se formasse, tá bom? Então que a Arruá esteja nos abençoando, tá? Que todas essas revelações maravilhosas da Torá, conforme diz o Salmo 119, 18, que é uma oração que devemos sempre fazer antes de ler a Torá. Desvenda os meus olhos, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua Torá. Então, assim, só lembrando mais uma vez, os nossos sábios, eles acham que, no máximo, nós descobrimos, durante milhares de anos, 5, 10, talvez 20% dos segredos das Escrituras, tá? Talvez até menos, tá? E Mashiach, quando estiver aqui, vai decodificar tudo, vai explicar todos os segredos da Torá para nós, tá bom? Então, quanto nós amamos a Torá de Yahuwah, ela é a nossa meditação o dia todo, tá? Que possamos prosseguir, tá? Guardando os mandamentos, proclamando que Yahushua é o Messias, que ele é Yahuwah, ele é Yud-Hei Vav-Hei, ele é Yud-Hei Vav-Hei, ele é Mariá, Yahushua é Mariá, tá? Então essas são as nossas bandeiras, a Torá com os 613 mandamentos, tá bom? O nosso povo de Israel, as duas casas, as 12 tribos, e Yahushua é o próprio Yahuwah, tá bom? Nas outras coisas, podemos ter divergências e continuaremos sendo irmãos israelitas em assuntos que não influenciam em perda de salvação, tá bom? E é bom ter divergência. E é até bom ter divergência. Das divergências que a gente tira vários ensinamentos. Através das divergências que a gente vai tirar vários ensinamentos. Lembrando que Israel são 12 tribos, são 2 casas, são 12 bandeiras, tá? Então é a diversidade, como nós aprendemos em Sukkot, lá em Araçoiaba da Serra, a lição que aprendemos acerca do Lulav, tá bom? Então a gente vai estar concluindo agora, tá?
Todarabá, tá? Shavuatov Vilekulam, tá bom, irmãos? Já estou com saudade de vocês, que venha o próximo Shabat, tá bom? Shavuatov Vilekulam. Para Shanoar, tá bom? Semana que vem, tá?